Então, a aula 65, que é o sinal de AX mais B, certo? Então, olha só, pessoal. Estudar o sinal da expressão de AX mais B, sabendo que o A tem que ser diferente de zero, certo? É dizer, então, quais são os valores de x, se ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo, se ele vai ser nulo. Então, dentro deste capítulo, nós vamos trabalhar esses estudos de sinais, certo? Aonde nós vamos ter lá o nosso varalzinho novamente, certo? O nosso varalzinho, aonde nós vamos trabalhar o sinal desta equação, que é AX mais B, sabendo lá que nós temos então para essa expressão a fórmula menos B sobre A, e que nós vamos ter então o estudo de sinais, que nós vamos trabalhar com o famoso CAMA, certo? Aonde esse MA aqui, pessoal, ó, ele é o mesmo sinal de A, certo? Mesmo sinal de A. Esse sinal aqui, como eu falei para vocês, o MA é o que vai representar o positivo. E o K aqui é o que vai ser representado no nosso negativo, certo? Falando da situação de A, tá, pessoal? Quando acontece do A ser negativo, eu posso expressar isso aqui dessa maneira, certo? Aí o livro já não usa mais, né? O sistema já não usa mais cama, é maca. Nós vamos trocar isso aqui, né? Vai ficar lá, maca, aonde o CA aqui vai mudar o seu sinal, né? Ele vai ficar negativo aqui e o positivo aqui. E aí nós vamos trabalhar dentro dessa situação para poder então ver quem que é o valor negativo, nulo e positivo, certo? Entre eles. Então olha só, nós vamos ter equações neste formato, aonde nós vamos então colocar dentro dessa formulazinha, menos B sobre A, certo? Sabendo o seguinte, que o A é quem está acompanhado de X e o B é o número realzinho qualquer lá, certo? Então, o primeiro exercício, vamos lá, ver o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele fala lá 5x menos 7, certo? Então, isso aqui eu vou igualar a quem? Eu vou igualar a zero, para poder trabalhar ele dentro de uma equação de primeiro grau, certo? Então, muito bem. Então, 5x vai ser igual a 7, portanto, x é igual a 7 sobre 5, certo? Então, já consegui trabalhar e já ver qual que é a minha situação aqui, ó. Olha só, pessoal, dentro disso aqui, ó, 5x menos 7, quem que é o A? O A é o 5, não é? Nós teríamos que usar esta fórmula aqui, ó, certo? Então, olha só, foi isso aqui que ele deu lá no exercício, eu não igualei a zero lá no sistema, né? Ele não está igualado a zero. Então, eu poderia ter não igualado a zero e ter trabalhado com isso aqui, ó. Daria o mesmo resultado, ó. O B é quem? Menos 7. E quem que é o A? É o 5. E menos com menos é 7 sobre 5. Tá vendo que deu a mesma coisa? Então, você pode trabalhar dessa maneira, igualando a zero, para trabalhar com uma equação de primeiro grau, certo? Então, dentro dessa situação, nós vamos colocar ele lá dentro do nosso varalzinho, certo? Ele tá lá assim, ó, 5x, vou colocar ele aqui, tá? Ó, 5x é menos 7, né? Menos 7. E ele nos trouxe 7 sobre 5. O A é positivo, ó, certo? Então, nós estamos usando positivo aqui, negativo aqui. Então, nós vamos colocar os valores. O primeiro valor lá é o valor negativo. Negativo, certo? De x, nós estamos falando do valor negativo de x, certo? Então, eu posso dizer que x pode ser menor que 7 sobre 5. Quando x for menor que 7 sobre 5, ele vai tender para o negativo, certo?
Aí eu posso ter o valor nulo. O valor nulo é o x igual ao que nós conseguimos dentro da equação de primeiro grau. 7/5, certo? E o valor positivo? Valor positivo de x. É o x maior, ó, porque o positivo está aqui, certo? Então, ó, maior, certo? Que 7/5. Pronto. Nosso estudo de sinais foi feito, certo? Vamos para o próximo exercício, letra B, certo? Ele coloca lá assim para você, ó. Menos 2x menos 5, você escolhe, igual a zero, faz equação de primeiro grau ou coloca dentro da fórmula lá, menos b sobre a. Eu vou igualar de novo a zero, o próximo eu faço dentro da fórmula, tá bom? Para vocês verem que dá a mesma coisa. Então, zero. Menos 2x é igual a 5, e aí nós temos x é igual a 5 sobre menos 2, portanto, x é igual a menos 5 meios, certo? Então, feito. Então, vamos lá colocar ele dentro da regrinha lá. Então, eu vou colocar lá, menos 2x menos 5. Veja aí, pessoal, que o a é negativo, certo? Então, quando o a ele é negativo, eu vou trocar ele de lugar, né? Vou colocar ele aqui, o menos aqui e o mais aqui. E aí nós temos menos 5 sobre 2, certo? Ó, o a é negativo, certo? Lembre-se assim, ó, que você tem essas duas sílabas, cama. O ma é o positivo, tá bom? Quando o a não é positivo, nós não usamos o cama, nós usamos o maca, aqui ó, certo? Por quê? Porque aí o positivo vem para o outro lado, ó, que foi o que aconteceu aqui, ó, o positivo tá aqui desse lado, certo? Então, muito bem, vamos lá ver o valor negativo de x. Então, valor negativo. Então, o valor negativo é x é maior que menos 5 sobre 2, ó, porque ele está tendendo lá, ó, tá vendo? Então, é maior. Aí nós temos o valor nulo. O valor nulo sempre vai ser o igual, né? X igual a menos 5 sobre 2. E aí nós temos o valor positivo. Então nós vamos colocar, né, tender ele aqui para o positivo. Então x vai ser maior que menos 5 sobre 2. Certo? Por que maior, professor? Por que nesse caso aqui ele ficou menor, professora? Porque aqui é como se fosse, vamos imaginar, né, que isso aqui é uma reta numérica, certo? E que ele está aqui no zero, certo? Então, se aqui está tendendo para esse sinal positivo aqui, ele acaba indo lá, certo? Trabalhando com a situação do negativo, certo? Então, ele vai ser menor que menos 5 sobre 2, ok? Vamos ao exercício C. O exercício C, deixa eu ver, é menos x mais 3. Então, vamos lá. Vou fazer direto aqui que vai ficar mais simples, né? Ó, menos x mais 3. Aí nós temos o menos b sobre a, né? Quem que é o b? Menos b, né? Vai ficar, vou fazer aqui, tá? Menos b sobre a. Então, nós vamos ter menos 3 sobre a, que é menos 1, né? E menos com menos é mais e fica 3 positivo. Então, aqui é o 3. O negativo, o a tornou-se negativo, né? Então, ele está em situações opostas aqui, certo? Então, muito bem, eu tenho mais e menos no caso aqui. Lembrando, pessoal, que a sílaba lá, né? Cama. O ma é positivo, certo? E para que o a seja positivo, ele tem que estar aqui, né? Ó. Como ele tá negativo, então o ma pula lá para o outro lado, certo? Não esqueça disso, tá bom? Então vamos colocar aqui. Muito bem. Sabendo dessa regrinha agora, nós vamos ver lá o valor negativo, né? Valor negativo, certo? Então nós vamos olhar para este aqui, ó. Então ele tá
crescendo, né? Então, vamos colocar x é maior que 3. Aí, nós vamos falar do valor nulo, né? O valor nulo, x é igual a 3. E aí, o valor positivo. O valor positivo é x menor que 3, certo? Vamos ao exercício D. O exercício D só tem o x, né? Então, x é igual a 0, certo? Então, nós vamos colocar lá, ó. Então, x, ele é 0. O x é positivo, então, nós vamos usar o famoso gama, né? Para que o positivo fique no seu lugar correto. Então, o valor negativo, ele vai ser o quê? X menor que 0. O valor nulo, x igual a 0. E o valor positivo é x maior que 0, certo? Aí no E, nós temos o menos x, ok? Menos x igual a 0. Então, x é igual a 0, porque esse menos lá, ele vai passar assim, ó, deixa eu fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar x é igual a 0 dividido por menos 1, né? Então, x aí, no caso, é igual a 0, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, menos x, certo? O A é positivo, né? Então, nesse caso, muda lá a nossa situaçãozinha, né? Então, o valor negativo, o 0 vai ser maior, perdão, o x, né? O x vai ser maior que o 0. O valor nulo, adivinha, é x igual a 0, certo? E o valor positivo é quando x for menor que 0, certo? Aí nós temos o f. O f é x mais 2. X mais 2. Vamos fazer ele direto aqui, ó. Então, x mais 2. O A é positivo, então positivo, negativo, certo? Se nós colocarmos dentro da fórmula, né, menos B sobre A, nós vamos ter menos 2, ok? Então, muito bem. Valor negativo é quando x for menor a menos 2. E o valor nulo? O valor nulo é quando x for igual a menos 2. E o valor positivo é x sendo maior que menos 2. Certo? Feito o exercício, vamos ao G. O G é menos x menos 8. Isso aqui eu vou igualar a 0, menos x é igual a mais 8. Então, x é igual a 8 menos 1 e x então é igual a menos 8, certo? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Então, menos x menos 8. Lembrando que o A aqui é negativo, então nós vamos mudar aqui a regrinha de sinal, né? Ficou aqui menos 8. Então, o valor negativo vai ser quando o x, o negativo tá aqui, né? Então, maior que menos 8. E quando o valor for nulo, o nulo vai ser x igual a menos 8. E o valor positivo, ele tá para cá, né? Então, ele é menor. X menor que menos 8, certo? O H é 5x, igual a quem? Igual a 0. Então, x é igual a 0 dividido por 5, portanto, x é igual a 0, né? Então, temos aí essa situaçãozinha. Vamos colocar ele aqui, ó. Então, eu vou ter lá 5x, ele é positivo. Então, positivo no lugarzinho dele, certo? E nós temos o 0. Então, o valor negativo é quando x for menor que 0, certo?
O valor nulo é quando x é igual a zero. E aí o valor positivo, ele tá aqui, né? Então ele tá tendendo lá pro positivo, então x vai ser maior que zero, certo? Agora nós vamos no i, né? O i, 3x menos 1, certo? Vamos fazer ele direto aqui, ó. Então, 3x menos 1. Lembrando que o a aqui é positivo, então ele está aqui no seu devido lugar, certo? Aí nós temos menos b sobre a, então nós vamos ter menos 1 sobre 3. E aí nós temos 1/3, então nós temos 1/3 a ser estudado aqui, certo? Então vamos ver os valores lá. Valor negativo. Então, x vai ser menor que 1/3. Valor nulo. O valor nulo é quando x é igual a 1/3. E o valor positivo é quando x for maior que 1/3. Certo? Então, pronto, estudado aí as regrinhas de sinais das nossas equações que foram trabalhadas aí, certo? O exercício de número 2, ele falou assim, ó, o quadro a seguir é de uma expressão do tipo 2x mais b. 2x mais b, certo? Ele quer que você encontre esse valor aqui, ó. Encontre o valor de b. Aí ele te dá o varal, certo? Aonde ele tem o negativo e o positivo, certinho, certo? Que é 4/3, certo? Então, qual vai ser o nosso valor lá de B, certo? É isso que nós vamos ter que calcular. Ah, o valor de B é 4, porque é menos B sobre A. Não, pessoal, certo? Calma que nós vamos ver isso aí. Então, olha só. Nós temos aí 4/3 da raiz de 2x mais b, que é igual a zero, certo? Então, muito bem, nós temos isso aqui, ó, 4/3, que é isso aqui. Ele falou que é raiz disso aqui, certo? Ele é a raiz de 2x mais b, que é igual a zero, ok? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Então, nós temos 2x mais b, que é igual a zero, certo? Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deixar o x isoladinho lá, certo? Então, ó, x vai ser igual a menos b dividido por 2, certo? Muito bem. E, né, menos b sobre 2, ele fala que é igual a 4/3. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Vou colocar aqui do outro lado, tá bom? Então, x é igual a menos b sobre 2, que é igual a 4/3, que ele falou lá, né? Aí, nós vamos, então, fazer essa multiplicação cruzada, né? Menos b vezes 3, nós vamos ter menos 3b, que é igual a 4 sobre 2, que dá 8. Então, b é igual a menos 8 sobre 3, certo? Então, o valor de b é exatamente esse aqui, ok? Muito bem. No exercício, agora exercício 3, né? No exercício 3, ele dá duas situações para vocês. Eles falam assim, o quadro 1 pode ser uma expressão de forma ax menos 1. E o quadro 2 pode ser uma expressão da forma menos x mais b? Por quê? Então, ele te dá duas situações, certo? Nós vamos usar a primeira. O primeiro quadro, ele coloca lá assim, ó. O zero, positivo e negativo. Então, eu já entendo o quê? Que o meu A é negativo, porque o negativo está fora do lugar dele, né? Lembre-se que é ma, né? E o ma é positivo. Porém, o positivo aqui não está acontecendo, certo? Então, ele mudou. Muito bem, dentro dessa situação, vou apagar aqui, certo?
dentro dessa situação aqui, eu sei que o A é negativo, certo? Muito bem. E ele perguntou lá o seguinte: o quadro 1 pode ser uma expressão de forma ax menos 1, certo? Nós já conseguimos ver que não dá, certo? Só pelo quadro a gente já sabe que não é uma forma que vai expressar esse quadro 1. Por que que não? Porque o negativo está no lugar da sílaba ma, certo? Porque, portanto, o A deveria ser negativo aqui. Como ele não é, então, infelizmente, não é possível ter essa situação, certo? Então, nós vamos colocar lá. Não será possível. Possível, certo? O segundo quadro, se você quiser calcular também, você pode, certo, pessoal? Ó, só para vocês entenderem, né, o porquê que não daria. Então, nós temos aqui o ax menos 1, né, e aí nós temos o menos b sobre a, certo? Não seria assim? Então, ficaria menos, né, menos 1 sobre o a, né, que nós não temos aqui, ó. Menos com menos é mais, então seria 1a igual a zero, porque tá com zero aqui, né, ó, é igual a zero, certo? Então, é possível isso acontecer? Não é possível, né? Por exemplo, 1 dividido por 1 seria 1, né? 1 dividido por 2 é meio. Então, realmente não tem como. Teria como você expressar também no cálculo, tá? Mas só de olhar a gente sabe que não dá. Aí nós temos o segundo quadro, né? O segundo quadro, deixa eu ver aqui, ele é positivo e negativo. Então, eu já vi que o meu A é negativo, né? Porque o negativo está neste lugarzinho aqui, onde está a sílaba ma, certo? Então, dentro dessa situação, eu sei que o A é negativo. Então, ele pergunta assim, ó, o segundo quadro pode ser uma expressão de forma menos x mais b? Só de olhar aqui, eu posso dizer que sim, certo? Porque o A aqui, ó, ele é negativo, e se ele é negativo, mudou aqui a nossa situaçãozinha, certo? No lugar do mais está o negativo. Então, nós podemos expressar, por exemplo, no cálculo, menos B sobre A, certo? Então, eu tenho perdão, o B aqui, né? Eu tenho menos o meu B, vou colocar ele assim, ó, porque o 1 vai ser negativo, tá bom? Menos 1, certo? Então, é igual a menos 5, ok? Então, isso aqui nós podemos aqui, ó, fazer a nossa regrinha de sinal, né? B vezes 1 seria B, né? E menos 1 vezes menos 1, só que esse menos também tá aqui, então ele vai ser menos 5. Então, logo é possível. Eu não preciso nem fazer essa situação de cálculo para saber que isso aqui vai dar certo, certo? Então, nós podemos colocar lá, sim, é possível, certo? Muito bem, pessoal. Então, acabamos mais uma aula, que foi a aula 65, tá bom? Que é a regra de sinais, ok? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.